Bom dia, queridas Lions, começando assim com esse louvor que eu particularmente amo, né? Ele fala muito comigo, fala o tempo todo comigo, acho que fala com muitas de vocês também. É um louvor que tem umas frases muito fortes nele. Eu quero buscar em outras fontes, minha alma esperou, a fonte de vida, a fonte de água viva, quero fluir em suas águas. Então, são tantas mensagens, tantos insights que não poderia ser diferente. Hoje é o dia desse louvor para o meu tema, que é um tema que eu considero um dos temas mais especiais desse apanhado de capítulos, né? E hoje o meu tema, ele é a metamorfose espiritual. Eu vou conduzir o tema de hoje, Carla Campos, filha amada do pai, filha amada do João e da Cátia, esposa do Zé, mãe da Juju e do Rafa, uma Lioness. Sou empresária, CEO da Caju Hold, especializada em frentes de alimentação. E eu sempre falo, né, que a minha história, ela possa te inspirar e te aproximar cada vez mais do pai, como filha amada, e te empoderando para acessar os seus milagres e acessar o seu papel no reino de mulher empreendedora e empresária seguindo o seu propósito. Nosso grupo aqui da For Lions, né? Que quem conduz eu, Carla Campos, Sabrina Teio, Janaína Oliveira, uma reunião de três mulheres que eu considero maravilhosas e que elas possam ser fonte de inspiração para a sua vida também, né? Eu venho iniciando todo esse devocional falando do tema Me Descobrindo em Cristo, com 10 dias. Depois vem a Sabrina Teu falando de corpo, alma e espírito. E finalmente vem a Janaína Oliveira falando de fé e graça. Então, é uma construção para que você consiga realmente atingir o seu propósito. Esse louvor, como eu falei, é Tu és mais águas purificadoras, para quem quiser anotar, depois eu compartilho também no grupo. É um louvor, como eu falei, que fala muito comigo, é um louvor forte para mim. Toda vez que eu escuto ele, eu me emociono. E o versículo do dia é 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse versículo é forte também, assim como essa música. Por isso que eu falei que hoje o dia estava extraordinário, um dia forte. E vivendo essa palavra, né, nesse versículo, eu falo que quando nós estamos em Cristo, né, Deus nos vê através dele, justificados, perdoados, amados. É viver sob sua graça e sob sua vontade. As coisas antigas passaram. E eis que tudo se fez novo, nova identidade, novo propósito, nova mentalidade, principalmente novo coração. Guiado pelo Espírito Santo, ele habita em você e te capacita todos os dias para viver uma vida que glorifica Deus, que glorifica a Deus. E falando do meu tema de hoje, que eu já citei aí no início, né? Metamorfose espiritual. Bom, iniciando ele, vou falar aqui um pouquinho desse dia que foi um dia muito especial. Ao escrever esse capítulo, queria um tema que descrevesse bem o meu sentimento nesse momento da minha vida. Veio em minha mente a palavra metamorfose. Quando fui pesquisar o significado da palavra, veio o termo metamorfose espiritual, que significa uma profunda transformação interior que ocorre na vida de uma pessoa, geralmente associada ao desenvolvimento da fé e à busca por uma conexão mais profunda com o divino. É um processo de mudança que envolve renovação, crescimento e aprimoramento do caráter, culminando em uma nova forma de ser e de agir. Deus me deu esse tema, caiu como uma luva diante desse meu momento. Nessa minha jornada de fortalecer o meu coração e buscar as coisas do alto no objetivo de ver com uma perspectiva eterna e assim buscando os valores e propósitos que vêm de Deus. Foi quando eu comecei a sentir a necessidade de algo a mais. Algo estava faltando na minha vida. Eu tinha uma proximidade, mas não intimidade. E lembro que estava em treinamento, o qual faço parte do Mastermind, em uma palestra do Pablo Marçal, onde ele fez uma dinâmica de visualização.
para falar a verdade, eu nem lembro o que ele pedia nessa dinâmica, pois eu me desconectei na dinâmica dele e só pensava e visualizava o meu batismo. Sim, em minha mente o tempo todo vinha esse cenário, e então essa necessidade ficou ainda mais latente. Após essa palestra, falei com as minhas amigas do Four Lions, pois nessa visualização eram elas quem me batizavam. De início fiquei com um certo receio delas não aceitarem a missão, mas elas foram unânimes e toparam. Assim como João Batista, amigo de Jesus, o batizou, as minhas amigas me batizariam. Para as deucidências da vida, era um dia que minha mãe estava aqui no Rio de Janeiro. E o local escolhido por ele foi a casa da nossa Lioness Janaína Oliveira. O dia do meu batismo foi muito mais do que um ritual. Foi um marco, um divisor de águas na minha vida. Naquele momento, eu estava publicamente declarando que a minha vida pertence a Jesus. Um dia perfeito e um dia profético. Mais um entre tantos dias perfeitos que ele me proporciona. Foi tudo orquestrado por ele nos mínimos detalhes. Estar com as minhas melhores amigas, minha mãe, meu marido, em um dia lindo e com alguns detalhes que só sendo ele, onipresente e onipotente, poderia nos proporcionar. Momentos antes do ritual, conversei com a minha mãe, uma conversa franca, transparente e que eu nunca tinha tido. Falei que o passado não me importava mais e que o perdão já tinha sido liberado há muito tempo. Mas o mais importante dessa conversa foi conseguir falar novamente o quanto a amava verdadeiramente. Depois que retornamos ao nosso relacionamento, eu nunca tinha conseguido falar isso para ela. Apenas expressava através de gestos e ações esse amor. E isso foi só mais uma confirmação de quanto eu já estava preparada e madura para essa transformação espiritual. Então, a gente está atento a esses detalhes, né? Que só essa proximidade com Cristo vai nos trazendo isso. Nesse momento, várias profecias se firmaram. O coqueiro da casa de Jana, com seu reflexo na piscina, se transformou em um anjo de 6 asas. E quando Emerson, marido da Jana, foi pesquisar, viu que o anjo de 6 asas seria o anjo serafim, com um significado muito especial, onde é citado na Bíblia apenas por 2 vezes. E que eles estão ligados à glorificação da majestade e à grandeza de Deus. Nesse dia, também vi uma borboleta branca linda que me chamou a atenção, sobrevoando a piscina. Quando fui pesquisar também sobre a borboleta branca no mundo espiritual, ela simboliza a renovação e a transformação. A mão da nossa Lion Jana parecia que estava saindo fogo de tão quente que estava nesse dia. Parecia que saía fogo das mãos dela. Todos os telefones, sem exceção, todos os telefones esquentaram absurdamente. Não conseguimos tirar fotos sem que eles bugassem, sem que eles desligassem. Todas as lines, e isso para mim é a cereja do bolo, né? Decidiram renovar o seu batismo, além do meu marido, que nunca tinha sido batizado, e do marido da Jana, que decidiu renovar, sacramentando ainda mais a nossa unidade como amigas e como Lions. O batismo, para mim, simbolizou exatamente isso. Morrer para uma vida antiga, limitada, cheia de inseguranças, falta de perdão, e nascer para uma nova vida guiada por Cristo, cheia de esperança, amor e propósito. Deus foi quebrando estruturas antigas de velhos hábitos, velhos pensamentos, velhas crenças, e aos poucos foi refletindo a beleza de quem Deus me chamou para ser. Quando entrei nas águas, levei comigo não só as minhas decisões, mas também as minhas fraquezas, os meus medos e as minhas culpas. E quando saí, simbolicamente, deixei tudo isso para trás, crendo na promessa de que sou uma nova criatura em Jesus, plenamente perdoada, com uma nova identidade, filha amada e mimada por Deus. Caminhando com Deus, vivendo todos os dias em transformação, graça e amor. Hoje, eu tenho a certeza de que foi uma das minhas melhores decisões. Sinto o amor ágape, sinto o Espírito Santo habitar em mim, sinto a paz que excede todo entendimento. E assim venho nessa trajetória de a cada dia, em doses homeopáticas, estar crescendo, caminhando e me descobrindo em Cristo.
E esse foi o resumo desse dia, meninas queridas, que foi assim, né, um dia tão especial. Eu fico muito feliz de compartilhar porque nossas amigas estavam presentes, nesse dia e foi assim, nós começamos muito sem muita perspectiva, sabe? E eu falei, eu quero uma coisa simples, eu quero uma coisa que elas façam, não quero nada, não quero uma mega produção, não quero uma mega exposição, não quero. Porque eu sou mais, como eu falei, né, eu sempre falo que eu sou muito dos bastidores, né? Então, para mim, é sempre um exercício estar na rede social, é um exercício falar em público, é um exercício. Eu gosto, mas é sempre um exercício para mim, né? Às vezes o meu lado dominante ele está mais aflorado, então o dominante, autodominante tem mais essa, né? E eu também sou um alto I, mas nem sempre o meu alto I de influente está tão aflorado. Mas mesmo assim eu sou muito, eu brinco que eu sou muito dos bastidores, eu executo pra caramba e tô aqui para executar missões, mas quando eu preciso me expor, né? Então eu fui muito sem perspectiva, né? Fala, cara, vinha muito, nesse dia vinha muito do treinamento que nós estávamos no era um Nitro 10X, que no Mastermind que nós fazemos parte, eu e a Sabrina, e nós estávamos lá, e nessa dinâmica do Pablo foi muito engraçado, porque eu não conseguia me conectar na dinâmica dele, sabe? E eu fechava os olhos e falei, gente, eu preciso me conectar, alguma coisa vem, alguma coisa. E pedindo, né, que alguma coisa viesse para eu conseguir me conectar. E começou a vir a imagem do meu batismo. E essa imagem vinham as meninas me batizando. E eu falava, gente, mas que loucura, será que elas vão na minha cabeça naquele momento? Eu falei, não, acho que elas não vão achar meio que uma loucura, né? Pedir para batizar do nada, assim. Aí daqui a pouco veio a imagem de João Batista com Jesus. Eu falei, ih, gente, faz sentido. Foi um amigo dele, ele pediu também do nada ali para batizar, então. Eu falei, então vai ser do nada também que eu vou pedir para batizar. E fui falando uma por uma, né? A Jana não estava presente, eu liguei para ela. Um dia eu lembro que eu liguei para ela num domingo de manhã e ela falou, claro, não sei o que, vamos embora. E top, todas assim, muito de forma natural, conduzidas também, acho que pelo Espírito Santo, por esse mover super natural, vamos embora, com certeza. E eu lembro que uma delas, não lembro quem falou assim, nossa, e sua mãe tá aí, né? Não, eu falei, minha mãe. Eu falei assim. Não pode ser muito tarde, porque minha mãe está aqui e ela ainda vai embora hoje. Então eu queria que fosse cedo, porque ela vai ficar lá em casa arrumando as coisas dela e tal. E eu queria voltar ainda para poder. Aí ela falou: não, mas se sua mãe tá aí, ela tem que ir. E aí foram, né, cada vez mais afirmações. Eu falei: caramba, ela tá aqui, assim, ela vem tão pouco no Rio de Janeiro. E por acaso, nessa minha decisão, eu nem imaginei, porque foram uma das meninas que falaram: não, ela tá aí, então ela tem que ir. Como assim ela vai ficar em casa? Não, ela precisa ir, estar junto. E eu falei, é verdade, faz sentido, né, de estar junto. Então, foi também, e foi muito especial, foi muito emocionante as declarações que fizemos naquele momento, porque foi um ambiente que Deus trouxe de muita intimidade ali entre a gente, né? De a gente conversar, de a gente chorar, de a gente, sabe, falar de amor, falar de tudo, falar de perdão, falar de revelações. Foi uma intimidade muito grande, principalmente para mim, né? Tava, assim, tirando ainda mais cascas, né, de coisas que ficaram no passado. E eu fico até arrepiada de estar falando. E assim, o dia foi muito perfeito, sabe? Aquele dia de sol maravilhoso, aquele dia de. Quando a gente foi vendo, né, Jana, depois, e foi. Cada um foi falando de um ponto, a Jana, caramba, refletiu um anjo. Aí o Emerson foi ampliando o anjo. Não, peraí, é um anjo, mas tem 6 asas, peraí, deixa eu buscar. E a gente foi vendo os significados. Então, assim, quando a gente traz essa paz que excede todo o entendimento, e a gente vai percebendo os detalhes, porque Deus ele é muito rico nos detalhes, né? Mas só quem percebe é quem está atento, é quem está deixando o Espírito Santo habitar no seu coração. E eu, por muitos anos, não conseguia perceber, né? Às vezes eu não conseguia, às vezes eu passava por alguém e nem via, porque eu passava tão rápido, tão. A pessoa, poxa, eu vi, falei tchau com você, você nem me viu. Eu falei, cara, eu sou assim mesmo, eu sou igual um trator, eu vou passando, não vou nem olhando para ninguém, enfim. Então, quando você traz essa perspectiva dessa paz, dessa tirar a força do braço, que para mim isso fala muito na música também, né? Não quero buscar em outras fontes. Quando eu busco em outras fontes, que seja força de braço, ou outras fontes que seja a minha força, né? E eu não busco fonte divina,
Eu não estou pronta, não estou madura, assim como a borboleta, e quando eu falo da metamorfose espiritual, é exatamente isso, né? Quando eu coloquei o tema, eu falei, cara, eu ia botar transformação no tema. Eu falei, não, transformação. E fiquei ali na minha mente, como que eu falo? Transformação ou metamorfose? Quando eu fui para o Google, qual é o significado real dessa palavra, né? Para saber se realmente cabe. E aí fui e veio do nada ali embaixo metamorfose espiritual. Eu falei, cara, é isso, metamorfose espiritual, porque foi o que aconteceu exatamente nesse dia, uma metamorfose espiritual, né? Um testemunho da minha fé. É, por quê? Foi tudo que nós fizemos, toda simbolizou, né? Uma decisão minha, uma decisão interna que só eu poderia tomar. Então, eu te convido a pensar sobre isso, né? Quais são as decisões internas que você precisa tomar para que você tenha essa transformação, e não só no mundo espiritual, não só na área espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida. O tempo todo precisamos estar nos transformando, precisamos estar nos renovando, né? Então, que a gente possa ampliar esse tema, né? Não só para a área espiritual, mas também para que a gente possa ampliar em todas as áreas da nossa saúde, nas áreas do nosso relacionamento com nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos parentes, com nosso pai, nossa mãe, que possamos ter essa renovação no nosso mundo empresarial, que possamos ter essa renovação no nosso mundo com os nossos amigos, com a nossa e principalmente com a nossa fé, né? Que é o mundo espiritual, que é o tema central de hoje. Então, acho que quando a gente o batismo veio muito isso para mim, sabe? Me refletir Cristo aos outros, né? Então, acho que foi muito especial esse dia. Foi um simbolismo muito especial. Eu vou deixar a Jana complementar, né, isso, porque esse dia realmente foi um dia extraordinário. Mais um dia perfeito, né, Jana? Diante de tantos dias perfeitos que nós temos e É, nós. foi um super dia, foi um dia diferente. Aí vou trazer mais detalhes desse dia. Porque esse dia não começou no dia, né? Esse dia começou antes. E é muito engraçado escutar você falar e relembrar o dia e como que as revelações foram se fazendo. Porque hoje a gente consegue olhar para trás e contar essa história organizada desse jeito. Mas enquanto estava acontecendo, a gente não tinha ela construída, era como se a história estivesse se construindo. Então, muitas vezes você não tem a percepção, por exemplo, o anjo, o anjo refletido na piscina foi visto depois da foto tirada, porque eu fiz um filme no Instagram. E aí, no filme do Instagram, eu falei, nossa, parece uma asa de anjo. Aí a gente começou. Ou seja, quando a reflexo da asa de anjo estava na piscina, a gente ainda não tinha tido essa percepção. Porque também era um momento em que o sol, né? Porque depois o sol mudou de lugar e aquela sombra também mudou de lugar, né? Então foi o momento de registro do sol naquele momento, naquele lugar. E foi exatamente onde a gente entrou para se batizar, ficava aquele reflexo exatamente em cima daquele local do batismo, né? Então, assim, aquilo tudo estava se construindo e a gente só teria percepção. Eu estou aqui esperando o Emerson. E a gente só teria percepção de algumas coisas depois, né? Conforme tudo foi acontecendo. É, Só que também tem algo que eu acho que é importante a gente é, é, falar todo devocional, hoje é segunda-feira, ó, ao vivo. Vamos sentar ali rapidinho. Então, eu acho que é importante a gente falar que a Carlinha, primeiro, combinou com a Rê de batizar na casa dela. Porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas o Espírito Santo quer do jeito dele. Então, eu vou trazer uma percepção minha sobre isso também. E aí o Espírito Santo vai fazendo a condução dele. Olha que engraçado isso. E aí estava tudo combinado para ser na casa da Rê. Na segunda, acho que era 10 horas, não foi que a gente combinou? E aí tudo certo para ser na casa da Rê, tudo ok. De manhã, a piscina da Rê acordou preta. Ela me mandou uma foto, você não está entendendo o que está acontecendo. Tá toda escura a minha piscina. Não vai dar para ser aqui.
a bomba da piscina dela quebrou. E aí a água ficou salobra, ficou, sabe, quando escurece a piscina, porque não botou cloro, não bombeou. Ou seja, não era para ser lá. O Espírito Santo tinha um preparo dele para aquele momento. E aí eu vou falar de mim agora dentro desse contexto. O que que eu entendi disso, tá? Porque teve a perspectiva da Carlinha, mas eu tenho uma perspectiva sobre mim, porque olha como o Espírito Santo dentro de uma cena trabalha várias pessoas, né? É, eu me senti honrada por ser na minha casa. Por quê? Porque eu comecei com as meninas o movimento do Lions, eu que convidei elas para começar. Então eu achei que ser na minha casa foi uma forma de me honrar. E eu achei que foi Deus fez isso. Deus conduziu para que fosse lá. A presença do Espírito Santo se fez material na sombra do coqueiro, sabe? Aí estava o meu marido, o marido da Carla. Os dois se envolveram na história. Então, além de ter as amigas batizando ela, além de ter a mãe dela presente, tivemos dois sacerdotes de lá. Então, eu acho que se a gente for pegando os elementos da construção do Espírito Santo, isso tudo vem, vamos dizer assim, vem complementar todo o resto, sabe? E aí a gente viu, aí o Emerson falou, parece de seis asas, aí é o que a Carlinha contou. Aí a gente foi buscar o que que era o anjo de seis asas, qual era o significado. E aí os significados, eles vão se apresentando para você. Então, de fato, foi um dia super especial. Acho que foi um dia promovido pelo Espírito Santo, né? A forma, na verdade, quando você teve a sua visualização, já era o Espírito Santo te conduzindo de como você deveria fazer. E ele fez do jeito dele, porque, por exemplo, se acontece isso na piscina da Rê, com um tempo de antecedência, ela teria um tempo hábil para consertar. Mas ele fez no dia para que não houvesse tempo e para que fosse do jeito dele. Então, eu acho que a gente tem sempre que observar como que o céu está agindo na nossa vida. E, por exemplo, esse olhar da Carlinha, ele é um processo de transformação. Porque antes eu sempre escuto ela contando, porque o Deus não está falando comigo, Deus. Então Deus vai apurando o nosso olhar, vai apurando nossas emoções. O Espírito, a gente vai aprendendo a escutar o Espírito Santo, o que que ele está dizendo. E aí você começa, todos esses pequenos sinais que vão sendo dados para a gente já fica atenta. Por exemplo, eu quando vejo que está alguma acontecendo, ela está falando comigo no 31 que eu fico contando, do 31. Ele fica batendo em teclas que a gente já entendeu, o formato que a gente já entendeu, para falar com a gente. Então, o que eu entendo é que a gente precisa perceber o evangelho que não transforma a gente, que não traz mudança para a nossa vida, para o nosso caráter, para o nosso espírito, para as nossas emoções, para a forma como a gente vê o mundo, não vendo essa transformação e depois fazendo com que essa transformação ela é, transborde na vida de outras pessoas. Então, isso é o evangelho. É um acendendo a chama do outro. Então, eu penso que eu estou com a minha chama acesa, acendo a do meu amigo e ele acende do outro, e assim sucessivamente, que é uma pregação que eu tenho escutado, é uma série de pregações sobre discipulado. Então, é a vida na vida, né? É uma vida que toca outra vida e isso é uma corrente infinita. Então, realmente foi um dia muito lindo que eu vivi aí da Carlinha e que eu acho que ele começou antes. O Espírito Santo, na verdade, primeiro botou a visão dela lá no exercício. E aí, a partir da visão que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo colocou nela, ele foi conduzindo todos os acontecimentos no mínimo detalhe, inclusive a participação dos sacerdotes do nosso lar, que eu acho que é, tem isso. Parece que não, mas tem. E a gente vai entender, né? Mas deve ter um porquê. Eu vou deixar até essa reticência aqui para o Espírito Santo nos responder aí no futuro esse porquê. Mas foi um dia muito lindo, digno de ser lembrado, foi um batismo muito especial. E eu fico muito feliz que nesse dia foi o dia também que você conseguiu falar com palavras, né? Declarar o amor pela sua mãe e aí
você já havia perdoado no seu coração, mas não tinha conseguido ainda verbalizar, e demonstra aí que o Espírito Santo realmente estava te conduzindo, que até isso ele conseguiu te ajudar, né? Te apoiar a fazer. Então, eu acho que é muito lindo, assim, essa vivência e ver, observar também o seu processo de mutação, metamorfose espiritual, né? Porque é isso, o evangelho é isso, a gente vive uma metamorfose mesmo, a gente entra de um jeito e a gente vai se transformar, e isso é contínuo, não tem fim, né? Só depois, ou depois que a gente foi embora ou na volta de Jesus. Então a gente está sempre em processo de transformação, porque o evangelho tem sempre alguma coisa para melhorar em nós. Eu acho que é isso, a gente sempre buscar evolução em uma área, com uma pessoa, no transbordo. Sempre vai ter alguma coisa para a gente fazer a mais. Se a gente ainda está aqui, é porque ainda tem algo que a gente precisa fazer. Acho que é isso. Estar atento a esses detalhes, né? No que fazer, né? Porque isso eu acho que é de grande importância, a gente estar atento nesses detalhes, né? Bom, obrigada, Jana, pela sua contribuição. Voltando então aqui na nossa postura Lioness. Meninas, se cair, eu mando outro link, tá? Estou tentando compilar aqui para a gente conseguir finalizar nesse, mas vamos embora. Postura Lioness, eu quero que vocês reflitam e escrevam, tá? São duas perguntas só. Primeira, o que em você precisa ser transformado? Simples. O que em você precisa ser transformado? Pergunta simples, mas resposta não tão simples, tá? E segundo, existe algo velho que você precisa deixar? Então, anote essas perguntas, façam depois, reflitam isso, trabalhem nessas perguntas. E o profetize de hoje vamos criar o seu milagre, sempre profetiza para a gente criar, né, colocar, trazer na realidade o nosso milagre. Profetiza de forma positiva que o Espírito Santo vai prover sua metamorfose em todas as áreas da sua vida, de olhos fechados e visualizando essa transformação em cada área, focando nas áreas que precisam ser revitalizadas. Como eu falei um tempo atrás, pegue todas as áreas da sua vida, em cada área, qual é a metamorfose que você precisa sofrer para que ela passe para um próximo nível, para que você suba mais um degrau, né? Então, quantas vezes você se permite fazer esse tipo de exercício? Então, gente, 15 minutinhos, vai parar, vai falar, caramba, nessa área profissional, poxa, o que que eu preciso tomar de decisão aqui para que eu suba mais um nível, né? Às vezes, para eu crescer, eu preciso dar um passo para trás para sofrer essa metamorfose. Então, faça, dê um passo para trás, né? Nem sempre os passos que vocês dão para trás são para regredir, né? Às vezes é para avançar e avançar ainda mais. Então, o que a gente deixa hoje é, é essa mensagem, né? Do que você precisa fazer para poder ir à frente, continuar sofrendo essa metamorfose, assim como eu sofri essa metamorfose no âmbito espiritual, eu sofro todos os dias várias metamorfoses. Então, permita-se sofrer essas metamorfoses em todas as áreas da sua vida, porque para você avançar, né, junto com ele, você vai ter que ir passando por essas transformações, né? E às vezes dói, né? Às vezes, assim, não acho que seja fácil a borboleta virar, a lagartixa virar borboleta, né? E sair daquele casulo aí, sair empurrando, enfim, sair dessa casca. E eu acho que é essa transformação que nós temos que passar diariamente, né? Então, queridas, eu acho que a gente conseguiu atender aqui no tempo. Muito feliz, muito honrada de poder compartilhar essa história, né? Eu sempre falo o quanto é importante, o quanto cada vez mais eu vejo isso, do compartilhamento das nossas histórias possam ajudar outras pessoas. Então, eu convido vocês também a falarem da história de vocês, que eu tenho certeza sempre que é incrível, que é inspiradora, porque às vezes é uma frase que vocês falam para alguém que vai mudar a vida daquela pessoa. Então, o convite, mais do que qualquer coisa, mais do que o compartilhamento de nossas histórias aqui nesse devocional, é inspirar você para que você também possa contar a sua história, possa servir outras pessoas também. Então, acho que esse é é o grande legado que nós aqui do For Lions, nesse devocional, nós queremos deixar. Então, compartilhem esse vídeo,
curtam esse vídeo, mesmo que você já tenha assistindo. Vai lá no nosso YouTube, dá uma curtida, se quiser comente, porque é importante para que a visualização, né, para que o YouTube entenda que esse vídeo tem uma relevância, para que ele possa mostrar esse vídeo para outras pessoas. Nosso canal For Lions, esse vídeo daqui a pouco vai estar gravado e vai estar disponível no YouTube, então compartilhe para o máximo de pessoas, abençoe outras vidas, né, para que a gente possa também ser abençoado. Então, um beijo grande, um ótimo dia, um dia extraordinário, uma semana maravilhosa. Amo a vida de vocês. E obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui no nosso Devocional for Lives. Um beijo grande, queridas. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Isso. Vamos, a foto, ficar para gravação. Vamos pausar a gravação aqui para a gente tirar a foto. Sai ou não? Nojo. Cadê a foto?